A LGPD, ela é um equívoco. Mas, para falar sobre ela, eu vou me apresentar um pouco. Eu não caí aqui de paraquedas, eu sou economista, pós-graduado em segurança de informação. Eu sou professor de pós-graduação em 3 universidades, a Universidade Federal do Rio, a Unirio, e a Unicinos, e a Escola de Guerra da Marinha. Eu tenho 3 livros publicados, faço parte de 3 comitês da BNT e trabalho como consultor de empresas há quase 20 anos. Eu estudo a GDPR desde 2016. E a LGPD, ela usou a GDPR como base no que foi traduzida e adaptada porque o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece o regulamento. E, nesse ajuste, virou uma coisa enjambrada. Primeiro, a tradução leva a um equívoco, lei e proteção de dados. Só que ela não nasceu uma lei, ela de origem é um regulamento. E o que isso tem a ver conosco? A LGPD afeta a vida de todos nós, pessoas físicas, a partir de agora, que voltamos a ter a propriedade sobre os nossos dados e nossas informações. Nenhuma empresa, nenhuma organização pública ou privada pode se negar a prestar informações sobre nós mesmos. E isso acarreta uma mudança cultural e estrutural que vocês não têm noção, mas eu vou tentar dar uma ideia. Quando me convidaram para falar sobre LGPD, me disseram, olha, você só vai ter 30 minutos. Eu falei, é igual escrever uma redação sobre a Bíblia e pedir em 10 linhas. Mas a gente vai fazer uma força aqui. Vocês devem estar acompanhando um aumento de notícias sobre o vazamento de informações. Não é que estejam vazando mais informações, é que uma das condições da lei é que o vazamento seja autodenunciado, sob pena de multa. Então, todos esses vazamentos que têm aparecido já ocorriam, mas as empresas ficavam quietas. Essa é uma novidade da lei. Toda empresa que sofreu um vazamento tem que se autodenunciar. Eu costumo dizer que a LGPD é como a história do elefante dos 6 cegos. Diz a história que um elefante... Tinham 6 cegos parados na beira da estrada, um elefante estava caminhando e eles disseram, que barulho é esse? O que é isso? E aí um passante falou, é um elefante. Pô, nós somos cegos, não dá para levar a gente para tocar o elefante? Aí pararam o animal, colocaram um em cada ponta. Aí o da frente diz, o elefante é uma cobra. O do meio diz, o elefante é uma parede. E o de trás diz, o elefante é uma corda. E essa é a visão que a LGPD tem provocado no Brasil. Os advogados têm uma percepção, os técnicos de informática têm outra, os de segurança de informação ainda têm outra, mas o que ninguém fala é como isso vai afetar os negócios, que efetivamente são quem coletam informações de pessoas para processamento e para oferta do serviço. A confusão é comum. Até no jornal, eles trocam as letras. Demorou para pegar, né? Estão tão acostumados que não perceberam. A segunda novidade foi a questão de privacidade. O conceito de privacidade é relativamente novo. Ele não existia e nunca foi abordado pelas empresas. Sempre se cobrou muito confidencialidade. O Banco Central tem um monte de normativas sobre confidencialidade e segurança de informação. Privacidade é novidade. E o que é privacidade? E, como é um conceito novo, é mais uma novidade que a lei trouxe. Os principais conceitos são o que é um dado privado, aquilo que pertence a nós, é aquilo que nos caracteriza. Então, ele deve ser protegido, porque as empresas agora passaram a ser fiéis depositárias desses dados. O dado privado, ele pertence à pessoa e é o que identifica a pessoa. O grande problema é que a lei define esse dado privado de uma forma muito ampla. É toda aquela informação que permite chegar ao seu titular. Eu, pessoalmente, discordo desse conceito, porque
O telefone celular, o número de telefone seria um dado privado. Mas e se eu tiver com um telefone da empresa? Ah, mas aí você pode perguntar à empresa que vai chegar o seu nome. E aí eu respondo, dependendo da investigação, dependendo da profundidade que se investiga, todo dado vai ser privado. Na minha casa, eu tenho um plano de telefone família, 4 números em meu nome. Como é que o número do meu filho vai ser um dado privado dele? Mas a lei, o grande problema da lei é que ela não está na sua versão definitiva. Eu estive conversando com um diretor do Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, o maior hospital militar da América Latina, e ele me diz assim, Fernando, vazamento de prontuário de falecido é quebra de privacidade? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. E quem acha que não? Morreu, não tem mais privacidade. A minoria ficou com vergonha, pode levantar, você foi o único. Ok, é uma pergunta difícil, entrei em 3, 4 grupos de discussão que eu participo, soltei a pergunta e foi barata voa. Sim, não, sim, não, sim, não. Em determinado momento surgiu uma informação. A lei europeia diz expressamente, não se aplica a pessoas mortas. Aí o pessoal diz, mas a lei brasileira foi baseada na europeia, foi baseada... A lei brasileira diz, é aplicável a pessoas naturais, pessoas vivas. E aí um cara levanta lá do fundo do baú e diz, mas o Código Civil reconhece o direito do morto. Pronto, já temos um problema. Nós temos, na verdade, vários problemas. A LGPD, hoje, possui quase 200 sugestões de alteração, inclusive o próprio prazo de vacância, que está marcado hoje para 16 de agosto do ano que vem. E estão tentando prorrogar. Só que isso não altera uma realidade. As empresas estão se adequando. E, na medida em que você tem de uma clientela que já está adequada, por exemplo, empresas europeias ou empresas brasileiras de controle europeu, você tem que estar adequado. Mais uma novidade da lei, ela definiu 4 atores. O controlador da informação é aquele que coleta e processa essa informação. Seriam as seguradoras ou as mútuas, coletando as informações de seus clientes para poder oferecer o serviço de cobertura. Só que, eventualmente, eles usam parceiros ou terceiros, seja para plataforma de software, seja para armazenagem, seja para aplicativos em nuvem, e esses foram chamados de processadores. Um coleta, o outro armazena ou processa. Os dois são corresponsáveis. Havendo vazamento em um, os dois pagam o pato. O titular de dados, somos nós, pessoas físicas, e o encarregado de dados, ou como eles chamam na Europa, o DPO, que é a interface entre a empresa e o ambiente externo no assunto privacidade. Esses atores permeiam toda a lei, cada um com as suas funções. Aqui começa mais uma característica da LGPD importante, e vocês vão entender, são os princípios da coleta. Não se pode mais coletar informação por querer. Eu tenho que precisar. Vou dar exemplo. Você vai dar entrada no hospital. No cadastro do hospital tem um campo chamado religião. Por que o hospital pergunta religião? Quem sabe dizer? Fala. Para doação de sangue. Então, por que ele não pergunta, você permite a doação de sangue? Aí uma aluna minha disse assim, é para receber a visita da freira às 6 horas. A pergunta não cabe porque não é uma pergunta cuja finalidade se adeque ao negócio do hospital. E, da mesma forma, se você for olhar o cadastro de várias empresas onde nos associamos, banco. Há 2 meses atrás, e eu raramente vou no banco onde eu tenho conta, o gerente me viu, me pegou pela... Vamos voltar, vamos atualizar o seu cadastro. Pô, vai demorar? Não, é rapidinho. Me sentou. Espera aí que eu vou voltar. 8 páginas. 8 páginas de cadastro. Falei, você está louco, não pode, é muita coisa. Não, você nunca vem. Qual era a primeira pergunta do cadastro do banco?
qual a sua comida favorita? Eu disse, cara, isso aí é para perfil de marketing, você não pode perguntar isso, você só pode perguntar informações que digam respeito ao serviço que o banco preste, serviço financeiro, serviço de análise de risco. Não sei, quebra o meu galho, eu tenho que fazer, tá bom, churrasco. Qual é a segunda pergunta que ele fez? Qual o tipo de música favorita? Aí eu disse, vocês vão abrir um restaurante e contratar uma banda, só pode, porque esse tipo de pergunta no cadastro de banco, eu não consigo entender. Então, a partir de agora, uma das ações de ajuste à conformidade à lei é a revisão de todos os campos cadastrais para eliminar aquelas informações que não atendam à finalidade do negócio, que não seja adequada e que não haja necessidade. Eu estava aqui em Brasília, estava visitando um banco, um grande banco. Obviamente, na entrada a gente tem que se identificar, RG, CPF, foto. Todas as recepções de prédios do Brasil devem ter um sistema conectado ao FBI, à Interpol, porque só mesmo para fazer isso, né? E aí, quando eu estava entrando, um outro funcionário me pergunta, o senhor está carregando um notebook? Eu falei, estou. O senhor pode preencher o formulário? Eu disse, posso? Aí ele me deu o papel. Quais eram os 3 primeiros campos do formulário? Nome, CPF e RG. Eu falei, cara, mas eu já me identifiquei, estou de crachá. Isso aqui tem que ter o quê? Marca, modelo e número de série. Essas mudanças serão obrigatórias. Todas as empresas deverão adequar sua coleta de dados pessoais. Não poderão perguntar aquilo que não tem afinidade com o seu negócio. Existe uma série de condições na coleta de dados, a gente vai ver algumas delas que se refletem nesse segmento e que vai passar a se tornar lei. Passar não, já é lei, mas vai ser obrigatória. Bom, esse é o grande bicho-papão da LGPD. No caso de vazamento de dados, e esse vazamento não precisa ser um cyberataque, a British Airways, companhia aérea, tomou uma multa de 100 mil libras porque um funcionário perdeu um pendrive com dados de folha de pagamento. Acharam, viram o que era e multaram. Não se aplica somente a dados eletrônicos. Documentos em papel, documentos físicos contendo informações pessoais, também são objeto de vazamento. A principal sanção, aquilo que as pessoas costumam dizer e usar como bicho-papão, é a multa de 2% do faturamento anual ou 50 milhões de reais. Só que nós, que estudamos o assunto, achamos que isso vai ser um último caso. Vão haver penalidades menores, multas diárias, porém, o assunto que mais comove as empresas é o fato da responsabilidade civil recair sobre a alta gestão. Ou seja, havendo um vazamento de informação, é o presidente, é o vice-presidente, é o diretor que vai ter que ir lá na corte explicar por que a empresa vazou dados de clientes. Porém, a lei também tem vantagens. Ela indica 11 ações atenuantes, ou seja, procedimentos que, uma vez instaurados dentro da organização, nos permite defender e minimizar essa penalidade. O problema é o que fazer e como fazer em diferentes tamanhos de empresa, porque a lei europeia diz o seguinte, ela é obrigatória para toda empresa com mais de 250 funcionários. A lei no Brasil diz o quê? Ela é obrigatória para todas as empresas, independente do tamanho. Então, obviamente, a gente vai ver distorções, como a gente vê no segmento bancário, em que um Nubank, um banco muito menor, é obrigado a seguir todas as recomendações do Banco Central que o Itaú segue, ou que o Bradesco segue. Bom, esses são os principais desafios do mercado de mútuo e de segurador. São os principais, mas não são os únicos. Como eu tinha só 30 minutos, eu peguei os principais. Primeiro problema, ajuste de cadastro. Todas as empresas, especialmente as seguradoras, fazem um enriquecimento de cadastro, cruzando informações com outros órgãos, com outras fontes, até para criar perfil de marketing e, eventualmente, poder oferecer outros produtos.
Não pode. Não sem consentimento. Eu dou aula de pós-graduação e eu falo para meus alunos o seguinte: tudo é possível, desde que o titular autorize. Se vocês vão numa loja participar de uma promoção de inverno, a empresa só pode usar essa informação para a promoção de inverno. Se ela tentar reutilizar essa informação em outra promoção, sem o seu consentimento, ela é passível de multa. Tudo que tiver de ser feito a partir de agora, com os dados de titulares, dados de nós, pessoas físicas, tem que haver ou consentimento ou uma necessidade legal. Isso é uma coisa que geralmente perguntam. E os contratos? Eu preciso, por exemplo, pedir licença para o titular do dado de um devedor, no caso de eu mandar ele para uma empresa de cobrança? Não, porque naquele contrato havia uma cláusula que permitia o repasse e a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial. Ele só não leu o contrato. Vocês perceberam que, nos últimos meses, o aumento de e-mails atualizando termos de privacidade de Spotify, de Uber, de Mercado Livre, isso tudo está acontecendo por causa dessa lei. Ela está puxando essa preocupação. Agora, quem é que lê aquele e-mail até o final ou clica para ver o que está escrito? Ninguém clica. E aí as pessoas perguntam, mas por que quando eu navego na internet, começa a aparecer propaganda de assuntos que eu havia pesquisado? Porque na hora que você clicou eu autorizo, você consentiu em receber essas propagandas. Guarda de dados de pessoas que tiveram propostas que não foram aprovadas. Eu visitei 2 empresas de mútuo no Rio de Janeiro. E aí eu perguntei, a primeira era pequena, ela tinha cerca de 20 mil clientes, e a segunda tinha cerca de 50 mil. Eu perguntei, quantos ativos? A primeira tinha 12 mil ativos e a segunda tinha 20 e poucos mil ativos. Eu falei, e essa diferença, o que é? Aí me disseram, isso aí é cliente que vendeu o carro, que deixou de ter a cobertura, ou está inadimplente, ou simplesmente acabou de pagar e não quis renovar. Hoje a lei proíbe a manutenção de cadastros sem autorização. Um currículo que foi enviado para uma vaga, que foi preenchida por outra pessoa, tem que ser descartado, a não ser que o candidato tenha consentido da empresa manter esse currículo para uma vaga futura compatível ou semelhante. O cuidado que as seguradoras e as mútuas passarão a ter é em garantir que todas as informações de pessoas que elas mantenham ou estejam cobertas por um contrato em vigor ou foram autorizadas pelo seu titular para serem mantidas. Caso contrário, vão estar incorrendo em não conformidade. A não conformidade não gera multa. Porém, se houver um vazamento e vocês não estiverem em conformidade, a multa é aquela. Solicitação de dados além de necessários, é a questão da religião para o hospital, é a questão do estilo de música e da comida para mim, no banco. Só se pergunta aquilo que se vai usar. Eu estava atendendo um fundo de pensão e uma funcionária me perguntou, mas, Fernando, quando nós atualizamos o cadastro do nosso cliente, nós aproveitamos, a palavra aproveitamos é perigosa, e incluímos perguntas de análise de risco para já oferecer um limite de crédito. Eu disse, não pode. Só pode se ele consentir. Então, o costume de se oferecer gratuitamente produtos ou serviços sem a solicitação do titular, não pode mais. Tem um caso emblemático, se vocês procurarem no Google vão encontrar, em que a CIA emitiu cartões de crédito para todos os candidatos de uma vaga que estava
aberta. Todas as pessoas que passaram pelo processo seletivo ganharam cartão de crédito, sem pedir. Isso foi para a mídia, isso foi um escândalo, e a CIA se defendeu dizendo que a lista de candidatos foi para o setor errado. Falta de procedimento na exclusão de dados pessoais. Ok, a gente já falou que, quando termina o contrato, a gente não pode manter os dados do cliente, a não ser que seja autorizado. Só que a lei diz o seguinte: nós, pessoas, temos o direito de ligar para qualquer empresa e perguntar: o que vocês têm sobre mim? E nós temos o direito de revisar, alterar e solicitar a exclusão. E aí vem um problema. Na verdade, dois problemas. O primeiro problema é: nenhuma empresa possui hoje um processo formal para excluir o dado de um cliente. Ele fica lá para toda a eternidade e além. Até mesmo porque, se tirarmos o nome de um cliente, no primeiro backup que ele restaurar, ele volta. E o segundo problema: na hora que alguém liga, fazendo uma solicitação, se nós atendermos essa solicitação e não for o titular, nós incorremos em não conformidade e nos expomos a outra multa. Então, o processo de exclusão, ele tem que contemplar não só a remoção dos dados do titular, mas também a confirmação da identidade dele, para que a gente não atenda outra pessoa. Isso é uma coisa que ocorre muito em grandes empresas. Eu atendi uma grande seguradora em São Paulo, era um grupo, na época, de 13 empresas, era uma TI só, e as bases de dados eram todas consolidadas. As 13 empresas acessavam a mesma panela. Isso não pode mais. A lei não permite compartilhamento de informação, a não ser que seja previamente consentido pelo titular. Aproveitar o cadastro de quem entrou para um seguro alto para oferecer seguro-saúde, não pode, ele não entrou para isso. Nós vamos parar de ser incomodados com aquelas ligações da operadora: nós temos um plano feito sob medida para o senhor. Acabou. E tem mais. Se ocorrer a partir do dia 18 de agosto, vocês podem entrar hoje no site do Ministério Público do Distrito Federal e denunciar. Eles vão checar e vão multar. E aí a lei diz o seguinte: desde a coleta até o processamento e até o arquivamento, as empresas têm que conhecer esse fluxo de dados. Porque, se ocorrer um vazamento, seja o Ministério Público Federal, seja a Autoridade Nacional de Privacidade, que é o órgão que foi constituído de fato, de direito, mas ainda não de fato, eles vão analisar esse fluxo de dados para avaliar responsabilidade. Então, todos esses procedimentos que não se faziam, a lei, de uma forma indireta, começa a requerer que as empresas se ajustem. O que pode ser um grande problema, na verdade, a APV já está tratando. Nós já estamos preparando um curso que vai ser oferecido para os associados, para capacitação e treinamento de vocês, de como implementar isso internamente dentro da empresa. Eu não tenho ainda noção de prazo, o material está sendo preparado, mas acredito que até fevereiro ou março isso já seja formalmente anunciado para vocês. Quem se envolve nesse processo de conformidade? O jurídico, as áreas de negócios e a área de tecnologia e de segurança. Qual o papel do jurídico? Revisão de contrato e redação de termos de consentimento. Claro que, ao longo da vida do projeto, ao longo da vida da empresa, o papel do jurídico é também oferecer suporte jurídico. Mas, fundamentalmente, nesse processo de conformidade, ele vai fazer revisão dos contratos, incluindo cláusulas de privacidade, e elaborando termos de consentimento. As áreas de negócio, para mim, são as mais importantes, porque são elas que coletam informações. Então, quem mais vai ter trabalho é o RH. Por quê?
Geralmente, empresas possuem planos de saúde e auxílio alimentação. E a lei diz: toda coleta de dados de menores de 18 anos só pode ser feita com autorização expressa do pai ou responsável. E hoje, em todas as empresas, basta o pai assinar o contrato e automaticamente a criança passa a estar na base de dados do plano de saúde. Tudo isso vai ter que ser revisto. Todos os processos de seguro onde os pais colocavam os filhos automaticamente têm que exigir o termo de consentimento dos pais. Os processos vão ser alterados, vão ser ajustados. Vai haver um momento, vai haver um espasmo de grande esforço nesse início, mas, ao longo do tempo, isso daí vai começar a fazer parte do ciclo, da rotina, dos processos, e, naturalmente, vai ser assimilado. Eu costumo comparar a adequação das empresas à lei da privacidade ao processo que ocorreu quando processos de qualidade chegaram no país, em que houve uma grita, empresas diziam: vai tornar os processos mais caros, vai tornar os processos mais lentos. E hoje todo mundo tem áreas de qualidade e ninguém mais acha estranho isso. A área de segurança de informação, que é responsável por grande parte daquelas medidas atenuantes, gerando elementos de evidência, de segurança, gerando mecanismos de proteção aos dados propriamente ditos, e a área de tecnologia de informação, que oferece hardware, software, programas, enfim, toda a infraestrutura necessária para suportar essa estrutura de proteção. Tentar colocar a responsabilidade da conformidade na mão de um jurídico ou na mão da TI somente não funciona. É uma mistura que envolve a participação da área de negócios com o apoio do jurídico e com o suporte da área de TI e de segurança. Quais são as dúvidas mais comuns? Efetivamente, quando entra em vigor. Na verdade, a lei já entrou em vigor em janeiro desse ano. Porém, foi concedida uma vacância até agosto do ano que vem. Existe um projeto hoje de revisão desse prazo, mas revisar o prazo não vai eliminar a cobrança da lei. Quem precisa se ajustar? Todo mundo. Todas as empresas. Quem tem banco de dados tem que se adequar ou corre o risco de tomar uma multa fenomenal no caso de um vazamento. Tempo para se ajustar, hoje, são cerca de 7 meses. Um pouco menos se a gente considerar o Natal, o Réveillon, o Carnaval, os feriados, uns 6 meses. Quem vai cuidar disso é o encarregado de dados, ou o DPO, que é uma figura nomeada pela empresa para ser a interface do assunto privacidade da empresa com o mundo exterior, especialmente com a autoridade responsável. Aí as pessoas... Eu atendi uma empresa de óleo e gás em que o presidente falou para mim: mas nós não temos dados de pessoas, só atendemos empresas. Eu disse: mas vocês têm dados de funcionários. E os dados de funcionários fazem parte do escopo da lei. Então, não tem como escapar. É dado de funcionário, por isso eu falei do RH, e é dado de cliente, colaborador, prestador de serviço, procurador de clientes, de fornecedores, representantes. Existem cuidados especiais, porque a lei diz o seguinte: existem a classe de dados sensíveis, que exigem mais proteção, que exigem mais segurança. São esses dados, dados de saúde, dados de religião, dados de política, dados de geolocalização, dados de biometria. Tudo isso terá que possuir proteções legais e proteções técnicas para estar em adequação com a lei. Quem vai fiscalizar? Qualquer órgão público pode autuar em nome da LGPD. Em março deste ano, em Minas Gerais, o PROCON emitiu uma multa de 7,9 milhões de reais contra uma rede de farmácias, porque ela pedia o CPF,
mas não dizia o que fazia com o CPF. Eu não sei o que aconteceu no processo, mas a multa saiu e está disponível na internet para quem pesquisar. E as punições são aquelas que eu mostrei no quadro, né, sendo o bicho-papão, os 2% do faturamento anual, até R$50 milhões. Eu queria agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição. Algumas pessoas levantaram a mão com dúvidas. Que dúvidas vocês gostariam de compartilhar com a gente, aproveitando esse finalzinho de aperitivo do almoço? Pode falar. Nós trabalhamos com uma empresa de rastreamento, correto? Então, a empresa de proteção veicular repassa para a gente as informações dos clientes deles para que a gente faça a alimentação do nosso banco de dados e inclusão desse veículo no nosso sistema de rastreamento. De que forma a gente vai trabalhar para que possamos ficar protegidos com relação às mudanças na lei? Excelente pergunta, e a resposta também é fácil. Você vai ter que anonimizar a informação, ou seja, ao invés de você colocar o nome do motorista que está conduzindo o veículo, você vai botar um código ali para indicar a pessoa que está dirigindo o veículo. Na verdade, você vai continuar trabalhando da mesma forma, só que os dados pessoais, eles têm que ser mascarados. Eles podem ser criptografados ou anonimizados. Coloca um código, tirou o nome da pessoa, tá beleza, tá tranquilo, está em conformidade. A gente pode fazer a inclusão de um termo onde o cliente faça a autorização desses dados dentro do nosso banco de dados? Na verdade, você vai ser obrigado a fazer isso. Existem duas questões, porque aqui no Brasil vão haver duas bases legais, o legítimo interesse e o termo de consentimento. Dentro do legítimo interesse existe uma gama enorme de possibilidades, e uma delas é a prestação do serviço. Na medida em que o cliente assina um contrato de prestação de serviço, ele já está lhe autorizando o uso do dado. A questão não é apenas o uso do dado, mas você armazena e processa isso. Então, esse processamento ele tem que ser protegido, para que uma pessoa não olhe e identifique quem é o titular. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Vai poder ser colocado, então, a placa do veículo, caso que ele pega? Não entendi. Pode colocar a placa do veículo? Uma placa como? Certificação pela placa do veículo, não pelo nome do associado. Bom, eu vou te dizer o seguinte, pela lei, uma placa de carro é considerado dado privado. Agora, se você bota uma placa com um código de barras, ele sai dessa categoria, entendeu? Você está mascarando... É uma coisa até que não faz sentido. Como é que uma placa que eu saio pela rua mostrando para todo mundo, ela é um dado privado? Mas é porque, pela definição da lei, eu consigo chegar ao seu titular. A lei não é perfeita, a lei possui alguns gaps que eu não sei, eu efetivamente não sei como é que eles vão tratar. Essa questão da privacidade do morto vai ser um problema. E assim como esse caso, existem muitos outros. Mas a questão, respondendo especificamente a tua pergunta, desde que a informação privada seja anonimizada, você pode tratar. No caso dele, no cadastro, ele pode colocar um código, no caso da placa real do veículo, você pode botar um código de barras. O negócio é você não expor o que eles consideram, que a lei considera uma informação privada. Oi. Sivaldo, de Salvador. Haverá um prazo para que esse cadastro nativo ele saia da base de dados da associação? Quanto antes, melhor. Porque o problema é o seguinte, lembra que eu disse? Não estar em conformidade não gera multa. Então, você pode manter aquilo. Só que a lei diz, você não pode manter uma base de dados de gente que não é mais seu cliente, de gente para quem você não presta mais serviço e de gente que não tem o consentimento para você manter esses dados. Aí você pode fazer o que uma empresa de aluguel de carros na Europa fez. A GDPR começou a valer na Europa em maio de 2018. Em agosto de 2018, uma empresa de aluguel de carros resolveu fazer uma busca e identificou dezenas de milhares de clientes com idades entre 16 e 18 anos. Ou seja, que eles só poderiam manter na base de dados se tivesse autorização expressa do pai ou responsável. O que eles fizeram?
dispararam um mailing para esses clientes, dizendo, olha, você, como é um valioso cliente para nós, gostaríamos de mantê-lo, te dou uma batata frita, um McDonald's, um milkshake, se você trazer para a gente um consentimento do seu pai ou da tua mãe. E atualizaram o cadastro com esses consentimentos. Então, tudo é possível, desde que. Essa expressão, desde que, tem que ser observada, porque é ela que vai proteger o teu ambiente de negócio. Não vai ser um contrato, não vai ser um termo de consentimento puro. Existe o procedimento. Vocês querem ver um exemplo de mudança de procedimento que é simples e que representa o conceito dessa palestra? Existe uma cultura nossa, quando nasce uma criança, o padrinho vai no banco e abre uma poupança. Aí dá para o pai e diz, para ajudar a pagar a faculdade. Beleza. Não pode mais isso sem o consentimento do pai ou da mãe. Quer dizer, muda o procedimento. Não existe nenhum mecanismo jurídico, não existe nenhuma proteção tecnológica. Não. O procedimento foi alterado. A partir de agora, para abrir a conta, além do documento, eu preciso de uma autorização do pai ou da responsável. E isso vai se replicar em mais de 50% das atividades do esforço de conformidade. O resto vai recair no jurídico e na TI. Oi. Eu pego, excluo aquele associado da minha base, passa 1 ano, 2 anos, entra uma ação judicial contra a associação. Eu tenho mais informação que eu deveria ter, que eu me devo ter. Como é que eu vou proceder nesse caso? Bom, existe uma situação, a LGPD não suplementa leis em vigor. Então, por exemplo, guardar recibo de imposto de renda por 5 anos. Temos que guardar. Apesar de ter declarado e, depois disso, teríamos que descartar. INSS, Fundo de Garantia, 25 anos, 30 anos, registro de empregado a vida inteira da empresa enquanto ela estiver funcionando, porque são requisitos legais que já existiam antes da LGPD. Então, se há um requisito legal que te obriga a manter esses dados, você tem que manter. Agora, se você coletou dados pessoais para prestação de serviço, para execução de um contrato, acabou o contrato, acabou o serviço, você só pode manter os dados dessa pessoa com o consentimento dele. Como isso pode ser feito? Se a tua empresa tem um app de celular, na próxima vez que a pessoa acessar, pode abrir uma janelinha e ele marcar. Problema, nos fundos de pensão, em que a idade média da gurizada é 75 anos, e que não usa e-mail, Instagram, Facebook, não usam nada. E aí é difícil coletar o termo de consentimento desse pessoal. Um outro problema que surge em grandes cadastros é o seguinte, especialmente com pessoas mais velhas, no condomínio onde eu moro, eu devo conhecer umas 5 ou 6 pessoas que ficam 6 meses em Portugal, 6 meses no Brasil. O que isso significa na prática? Quando essa pessoa está em Portugal, ela está protegida pela lei europeia e pela lei brasileira. Se houver um vazamento, a empresa que vazou vai responder a multa dos 2 lados. Então, tudo isso são questões que até o final, até agosto, até mais, elas não vão mudar. São questões fundamentais de proteção de privacidade. Agora, vão surgir especificidades, vão existir características específicas de segmento, e aí, só mesmo quando a autoridade nacional começar a funcionar para esclarecer o assunto. Oi? Hoje, uma pessoa dá o consentimento, ela pode revogar? A qualquer momento. A qualquer momento. Da mesma forma como ela pode exigir a exclusão da base de dados. Tirem meu nome daí. Eu não quero mais ser incomodado por vocês. É um direito do titular garantido pela lei. E por isso que eu citei que há de ser criado um procedimento para garantir o atendimento desse pedido. Senão a empresa toma multa. Mais alguma dúvida, pessoal? Pois não. Só um comentário rápido para finalizar, nós estamos com eu acho que essa lei já está em vigor e ela começa efetivamente em agosto, como você falou, de 2020. Não há um temor de uma enxurrada de demandas judiciais até a gente entender o que precisa
ser feito no nosso segmento. Você disse que vai marcar um treinamento específico para colocar, parametrizar a LGPD para nós. Eu não, a APV. Sim, é que você citou. Sim. Então, assim, eu estou pensando aqui que até isso ser implementado, até começar, a gente corre um sério risco aí de ter uma misturada. Mas lembra quando começou o Código de Defesa do Consumidor, que aconteceu exatamente isso? Mas com certeza absoluta vai haver uma judicialização brutal no início quando terminar a vacância. Com certeza. Só que isso vai gerar a jurisprudência, isso vai orientar, e em alguns meses isso daí vai começar a baixar até a acomodação. E eu acho que no nosso segmento a gente precisa correr atrás disso aí e nos precaver disso, porque, por exemplo, a maioria das associações ela trabalha com rateio. Por exemplo, num boleto bancário que você envia para o associado para ele pagar a sua mensalidade, você manda informações de outros associados. Por exemplo, da minha associação, eu mando tem informações de todos os associados que se envolveram no acidente que foram indenizados. E lá consta o nome do cara, a placa, a data da... Mas isso é obrigatório? Isso é obrigatório por lei? É um processo que vai ter que ser adequado. Mas, como eu te falei, a gente está preparando esse treinamento para capacitação e conscientização dos associados. Depois disso, a gente vai estar divulgando um protocolo de conformidade. Hoje, a Bolsa de Valores oferece um selo para as empresas que seguem os seus processos de governança. A APV pretende fazer o mesmo em breve. Mais alguma dúvida, pessoal? Deu?